Falar, candidato, então, agora de meio ambiente, que é outro tema importantíssimo, né? A crise climática é um tema que se impõe a todo o planeta nesse momento, e no momento em que o Brasil vive aí um recorde de desmatamento, são 3 anos consecutivos, né? Só que o Brasil tem um compromisso com o mundo de acabar com o desmatamento ilegal até 2028. Né? O senhor tem dito que vai resolver essa situação do desmatamento no Brasil. O senhor usa até uma expressão em inglês, que é enforcement, que, traduzindo meio assim, seria algo como... Fazer a lei pegar. Fazer a lei pegar, vai fazer a lei ser no Brasil, essa lei pegou, essa lei não pegou. Porque às vezes uma lei pega, às vezes não pega, é fácil. Só entre nós, né? Fazer a lei ser cumprida, fazer a lei pegar. Mas isso basta, candidato? Veja, primeiro, antes de mais nada, e portanto não basta, primeiro é preciso entender que o Brasil perdeu o senhorio sobre o seu território. Nós mandamos, basicamente, e são filhos ou eles mesmos que estão lá, 40 milhões de brasileiros migraram do sul, do nordeste, para integrar, para não entregar a Amazônia. E sabe qual era a condição que o INCRA impunha ao Amazônia, ao brasileiro que foi trabalhar e produzir na Amazônia? Mostrar que desmatou. Se ele não mostrasse que desmatou, o INCRA não dava o papel da terra. De repente, num período de meia geração, isso vira crime hediondo. Os nossos irmãos de lá não entendem. Então, como mudar essa cultura? É isso que está a chave. Nós não podemos imaginar que só repressão resolve. Nós temos que fazer, primeiro, uma base de desenvolvimento sustentável que está na boca de muita gente e que não aterriza no território. Então, o que é o território? Zoneamento econômico e ecológico. Estabelecer no mapa, com georreferenciamento, com satélite, aqui pode, aqui não pode. Aqui pode, aqui não pode. Pegar as unidades de conservação, as terras indígenas, os biomas mais sensíveis, que não é só a Amazônia, Mata Atlântica, que está até se recuperando um pouquinho, a Caatinga está em extinção, o Pantanal está sofrendo como nunca sofreu também, às vezes a Amazônia chama muita atenção do mundo, mas esses outros biomas brasileiros estão sofrendo do mesmo estresse. Então aqui pode, aqui não pode. A partir disso, nós temos que fazer um grande esforço de retreinamento, de diversificação da atividade produtiva. Por que o nosso povo só sabe desmatar, pega a madeira de lei sensível, corta e ganha $2.000 por 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos de mogno. Ele não entende como é que ele vai passar fome com o filho dele com fome, ou tendo que ir embora, com aquela árvore ali podendo dar $2.000 com um contrabando absolutamente grave. Nós precisamos fazer, então, um grande trabalho de reconversão da lógica produtiva. Proteger Manaus, que está sendo assediada para ser destruída, por conta de uma política malsinada de mudança do IPI do Bolsonaro, ali vem 8% da produção industrial brasileira. Mas fazer com que a economia rural aprenda, aí é com financiamento, capacitação gerencial, acesso a mercado, marketing, apoio ao comércio exterior, aprenda que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada. Biotecnologia, uma nova farmácia, biomassa, uma série de coisas que você, com a floresta em pé. E aí, reflorestamento. A área do Pará, por exemplo. O Pará já é praticamente todo desflorestado. Todo é um exagero, mas parte importante do Pará é desflorestado. É preciso que a gente tenha clareza. Se nós fizermos um zoneamento econômico e ecológico, existe uma essência, que o deputado Giovanni Queiroz, que foi secretário de Cultura, um abraço para ele e toda a gente querida do Pará, e do Emílio Gueldi, que me ajuda a pensar essas coisas, não é? O INPA, que me ajuda a pensar essas coisas da Amazônia, essa teca, que é uma madeira que vale mais do que o mogno. Então, vamos ajudar a acontecer essas alternativas. Aí sim, se você dá uma alternativa para produzir em bases sustentáveis, a repressão, o enforcement, vale para o verdadeiro marginal. Vamos lá. Aquele pedaço, só uma informação telegráfica. Seriam 4 anos de mandato para fazer a minha tarefa é projetar o Brasil para os próximos 30 anos. Essa é que é a essência do projeto. Eu quero transformar o Brasil para que as pessoas tenham como acompanhar num Portugal, do ponto de vista de indicadores sociais e econômicos. Qualidade de vida, matrícula, maternidade, materno-infantil, atenção à velhice, que é uma tendência grave. Então, Portugal tem o seguinte padrão. O Brasil está no padrão muito atrás. Eu quero, em 30 anos, que o Brasil vire um Portugal como qualidade de vida. E a minha etapa é os primeiros 4 anos. Ok, mas a nossa pergunta era sobre o meio ambiente. Eu vou lhe trazer de volta para isso, por quê? Nós temos uma questão urgente. Como eu disse na pergunta, em 2028 o Brasil tem que eliminar o desmatamento ilegal. E o senhor tem se referido ao enforcement, fazer a lei pegar. Eu lhe pergunto, o arcabouço legal da área ambiental no Brasil lhe parece suficiente, adequado
para fazer com que o Brasil, com esta urgência que temos, e não em 30 anos, com esta urgência, cumpra essas metas de acordos assinados, firmados internacionalmente? Ou o senhor mudaria, o senhor tentaria encaminhar mudanças de legislação e tem já algumas ideias nesse sentido? Tomar o pulso do controle do território brasileiro é no primeiro dia de um governo meu. Assim, restaurar a autoridade, eu estou lhe dizendo, eu conheço ali Alto de Solimões, Cabeça do Cachorro, ali é território sem dono. Quem manda ali é uma holding do crime. Eu denunciei isso porque eu sei o que está acontecendo no território brasileiro, porque eu fui processado pelo atual ministro da Defesa do Bolsonaro, porque eu disse que tal extenso domínio pelo narcotráfico, pelo contrabando de armas, pela caça e pesca ilegais, pelo desflorestamento ilegal, é um processo de uma holding do crime de lavagem de dinheiro e não aconteceria com tal extensão sem a conivência ou a omissão das Forças Armadas. O problema é que nós destruímos a estrutura de comando e controle no território, Bonner. Então, assim, em princípio, a legislação deve estar sempre permeável para ser melhorada. E eu quero fazer isso permanentemente em audiência das cabeças ali da Amazônia. Emílio Gueldi e INPA, então, há um estudo acumulado para a gente sair do eixo São Paulo, Rio, Brasília, que muitas vezes idealiza uma coisa que não tem aderência lá. Mas, olha, sabe onde é que estão desflorestando? Unidade de conservação. Sabe onde é que estão invadindo? Reservas indígenas já pactuadas. Sabe onde é que estão destruindo coisa de recursos hídricos, nascentes, etc., etc., em áreas que já estão protegidas pelo Código Florestal. Ou seja, neste caso, falta mesmo uma mão firme. E a algema vai voltar a funcionar no primeiro dia do meu governo. Disso ninguém duvide.